Olá, eu sou a Fernanda Rezende. Não sei se sabem, mas no último dia 22 de maio, o Ministério da Saúde determinou uma política pública em relação aos cuidados paliativos. Os cuidados paliativos é um tema que para mim é muito importante. Durante 12 anos da minha vida eu trabalhei entre enfermarias de hospitais, UTIs. Foi um tema que me levou, na verdade, a cursar psicologia, porque eu gostaria muito, lá no começo da minha carreira, 23 anos, a trabalhar com pacientes, o que lá atrás a gente chamava de terminalidade. Foi apenas na minha especialização que eu tive contato, a primeira vez, com o que seria o cuidados paliativos, qual a finalidade, qual a função, qual é o papel do cuidados paliativos. Cuidados paliativos é um cuidado interdisciplinar em relação ao paciente que recebe uma doença, recebe um diagnóstico de uma doença que possa levar ao final de uma vida. O cuidados paliativos compreende que o paciente, dentro dessa perspectiva, sofre possivelmente o que chamamos de uma dor total. São dores emocionais, angústias, ansiedades, tristeza, dores sociais, dificuldades de receber esse diagnóstico e como lidar com essa questão entre os seus familiares, aspectos econômicos. Mas muitas vezes esses pacientes também referem dores físicas, sintomas diversos, que podem e é possível serem acompanhados por uma equipe de cuidados paliativos. É um enfermeiro que tem um cuidado, um manejo diferenciado, é um fisioterapeuta, um assistente social e sim, em algumas equipes, capelões. Porque em cuidados paliativos a gente entende que essa pessoa também possa estar em sofrimento no que diz respeito aos seus aspectos existenciais. Porque vivemos, o que somos, para onde vamos. Então, nesse sentido da abordagem em cuidados paliativos, a parte da espiritualidade ela se faz concomitante, tão importante como o manejo de um médico, de um psicólogo, enfim. Quando a gente trabalha em cuidados paliativos, dentro da psicologia, a gente entende que o paciente, a família também e a equipe passa por um processo de um luto antecipatório. Aquilo que vocês escutam sempre falar nos outros vídeos, o luto é um processo natural, esperado diante da perda. Isso também acontece quando a perda é eminente para o paciente. E veja, quando eu digo eminente, eu não estou dizendo que a finitude ela se anuncia nos próximos dias, nas próximas semanas ou até nos próximos anos. O ideal é que esse paciente ele seja integrado aos cuidados paliativos assim que recebe o diagnóstico. Mas como a gente vem observando e vem trabalhando diversos profissionais no nosso país, infelizmente ainda, nesse Brasil continente, a nossa realidade ainda é outra. Muitas pessoas no nosso país recebendo um diagnóstico de uma doença que possa ser fatal, levar à finitude, ainda esse paciente ele passa um grande período sem ser acompanhado e cuidado por essa equipe. Então sim, a gente tem uma população brasileira que ainda morre muito no sofrimento, morre com dor, morre com angústia. Então a proposta do cuidados paliativos também é auxiliar esses pacientes no sentido da sua organização em relação à sua finitude. Eu já tive N experiências em hospitais dos quais eu trabalhei, que dentro de um contexto, claro ali, um contexto particular, um contexto que fazia sentido para a paciente, ela pôde, dentro dessa perspectiva, escolher a roupa da qual ela seria velada, as flores que fariam partes ali do seu momento de despedida. Alguns pacientes têm a possibilidade agora, com o advento das redes sociais, em organizar, em deixar um responsável para essa herança que hoje nós temos, que é a tecnologia. Eu já tive experiências no hospital de acompanhar pacientes que ao final dos seus últimos meses pôde realizar um casamento, uma união estável, pôde se despedir, perdoar, pedir perdão, organizar, o que talvez é algo que é tão presente, a gente fala tanto sobre isso, O que podemos, o que deixamos se tivéssemos uma morte neste momento, no dia de hoje.
O que no senso comum a gente fala das pendências, quais são as nossas pendências. Então, o cuidados paliativos, ele também dá a oportunidade, sendo acompanhado, claro, esse paciente por essa equipe mais cuidadosa, também de vivenciar o seu luto antecipatório, organizar a sua despedida, dando autonomia e dignidade, porque afinal é desse paciente da qual estamos falando. Se os familiares, se a equipe, coloca ali o cuidado, o centro desse cuidado tem que ser a dignidade e a autonomia dessa pessoa que está falecendo, que está em processo de final de vida, de finitude. Eu vou tentar gravar outros áudios falando sobre o processo do luto antecipatório, dos familiares e também dos profissionais da área da saúde. Meu nome é Fernanda Rezende, eu sou psicóloga clínica hospitalar, especialista em psicologia hospitalar focado em UTIs e cuidados paliativos. Eu sou especialista em tanatologia, que é o estudo da morte e do morrer, especialista em luto, em processos de perda. Sou mestre em ciências do envelhecimento, com o tema suicídio entre os idosos, mas na perspectiva dos enlutados. Eu sou autora de um livro, Suicídio como Desamparo Humano, da qual compartilho um pouco das minhas experiências como psicóloga clínica, hospitalar, supervisora e professora.